Olá, vamos à conversa de hoje, dia 19 de fevereiro, dia da Batalha de Guararapes, dia da criação do Exército Brasileiro que se comemora. E está faltando 10 dias praticamente, até o fim do mês. O YouTube faz um ano, este canal faz um ano. Vamos ver quão perto a gente chega de 1 milhão quando fizer um ano. Se você ainda não estiver nesse grupo de inscritos, esse imenso grupo de amigos da conversa de todos os dias, inscreva-se, né? E não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Gente, o senador Cid Gomes entrou com uma retroescavadeira num quartel da PM, onde, segundo dizem as notícias, havia amotinados, né? PMs amotinados. E ele foi entrando para derrubar as barreiras e os PMs reagiram a tiros. E ele acertaram um tiro no tórax dele, pegou no ombro, para a sorte dele, pegasse no coração, estaria morto, né? Que coisa incrível, né? A impulsividade do senador, que é irmão de Ciro Gomes, e a outra, os PMs atirando e PMs amotinados, né? PMs amotinados era para, se é verdade isso, era para serem presos imediatamente pelos PMs, digamos, que estavam cumprindo os seus deveres de policiais militares, né? O motim é algo intolerável, né? na disciplina militar. Bom, o que é intolerável também parece que foi uma invasão, mas eu também tenho dúvidas se houve uma invasão da privacidade do general Heleno, que seria até irônico, né, porque ele é do Gabinete de Segurança Institucional, né? Ele estaria conversando com o secretário-geral da Presidência, o ministro Ramos, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa solenidade de hasteamento da bandeira pela manhã, né, hoje pela manhã, e que estavam filmando lá e o registro que foi disparado lá do Palácio mesmo, da Presidência da República, pega uma frase do general Heleno dizendo que não se poderia aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Não sei a quem ele se referia, né? Certamente aos políticos, mas alguns exatamente. Aí eu recebo, agora há pouco, vejo que o antagonista divulgou uma informação de que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, presidente do Senado, estão por trás de uma liberação assim, de última hora de 3 bilhões e 800 mil, que parece que dá 90% da verba do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, para emendas do interesse deles, né? Isso está lá no antagonista. Eu não sei se é ou não é. O fato é que exatamente Rodrigo Maia foi o que mais reagiu, dizendo que o general é um radical ideológico contra a democracia. O Alcolumbre diz que não se pode tolerar essas ofensas, né? Depois o general Heleno explicou que estava falando sobre a insaciável sede de fatias do orçamento que reduz o poder do executivo. Se deseja um parlamentarismo que mudem a Constituição. Ora, isso me faz lembrar, eu acompanhei a Constituição de 88, quando terminou, eu fiz uma entrevista com o então presidente da República, José Sarney, que é um homem do parlamento, foi presidente do Senado, foi a vida toda deputado, senador, e ele disse na entrevista, né, que eu estava fazendo com ele, ao vivo, na Globo, ele disse: esta Constituição torna o país ingovernável. Fala de José Sarney, né? Aí, pensando noutra coisa, né, fizeram lá uma emenda, queriam fazer
um país parlamentarista, né? Mas aí o presidente Sarney reagiu e tal, dizendo que as raízes do Brasil eram de regime presidencial, que o Brasil teve um imperador, dois imperadores, né, por tanto tempo, de 1822 até 1889, né? Aquela questão assim de ter um chefe, né? Está muito na cabeça do brasileiro. Sarney explicou bem isso. E aí fizeram uma Constituição parlamentarista com uma emenda presidencialista, mais ou menos isso. Aí, para consolo do presidente, tiraram praticamente todos os poderes do presidente e deram uma medida provisória de presente. Agora estão reduzindo ainda mais a medida provisória, né? O poder da medida provisória, que é uma espécie do antigo decreto-lei, que era um decreto do presidente que já valia como lei. Medida provisória tem que ser aprovada depois pelo Congresso Nacional, num prazo de 90 dias, se não for, cai, né? Como essa da carteira estudantil gratuita, que eles, mostrando que não estão ao lado dos estudantes, deixaram caducar, não vale mais. As carteiras que foram emitidas estão valendo 320 mil por aí, né? Mas vão ter que voltar a pagar os R$35 para obter carteira, mas isso é outra questão, né? Aí criou-se o seguinte teorema, né? O seguinte teorema o Congresso, né, que não tem a responsabilidade de governar, detém os poderes de governar. E o presidente, que tem a responsabilidade pelo governo, não tem os poderes para governar. É isso que está escrito na Constituição. Isso eu venho dizendo há muito tempo, não estou revelando agora, né? Essa é a equação, né? Como governar, né? Esses que sobreviveram a isso fizeram o seguinte, que o pessoal passou a chamar de presidencialismo de coalizão. Cederam para os políticos os ministérios, né? Partidos políticos ficaram donos de ministérios, de estatais, né? PT era dono da Petrobras, o PMDB era dono da Caixa Econômica, né? Ministério dos Transportes era de um partido, o Ministério do Trabalho de outro partido, Previdência de outro partido, né? E aí tudo bem, o presidente conseguia sobreviver governando com essa entrega aos partidos, na verdade, parlamentarismo, né? E agora não. Agora ficou sério o regime parlamentar, presidencial. Se é regime presidencial, que assim seja. O presidente é que manda nos ministérios. Como disse o ex-ministro Osmar Terra, que agora vira líder do governo no Congresso, né? Osmar Terra disse no discurso dele de ontem, olha, eu fui escolhido não por partido político, não por injunção política, não por acordo político, não por significado político, mas por escolha pessoal do presidente, né, que veio falar comigo dando as razões, né, as qualidades, a confiança, né, a capacidade, né, virou presidencial. Só que está lá a Constituição puxando para baixo e os políticos querendo cada vez mais fatias do orçamento. E o que é orçamento? É o dinheiro que você paga. Eu também pago, né? Aí vem lá um sujeito como agora, na Assembleia Legislativa de Brasília, que se chama Câmara Distrital, porque fizeram uma coisa híbrida. Lá na Constituição também, né? Era Distrito Federal. Distrito Federal, o presidente nomeia o governador, não tem legislativo. Juscelino, quando fundou Brasília, disse, vou me livrar da gaiola de ouro, que era a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não deu certo. Inventaram aqui. Pois eles estão pedindo que você pague, que nós todos paguemos os planos de saúde deles, nesse momento. Estão fazendo. E não só deles, como quando eles saírem, não estiverem mais no mandato, vão continuar ganhando plano de saúde, é isso que eles estão querendo. Então é mais ou menos isso, essa espécie de poder que se deu aos nossos representantes. Eu dei poder para deputado em quem eu votei, né, para o senador em quem eu votei, elegi os dois, né, mas eu dou poder para eles me representarem, né, para fiscalizarem o governo, né, para fazerem boas leis,
boas leis para nós todos, né? E agirem alertando todos os poderes constituintes sobre os erros que houver. A crítica é a melhor coisa que existe, né? E é para isso. Agora, o fisiologismo parece que tá nos genes, né? Essa história do antagonista, aí, se for verdadeira, bom, vai dar o que falar de qualquer maneira. Amanhã eu vou conversar com você sobre as consequências disso, né? Mas lembrando, né, daquela divisão, e aí os partidos dividiam o botim, né? Pode ficar com um pedaço da Caixa Econômica, pode ficar com os Correios, pode ficar com a Petrobras, com o Ministério e tal, era assim. Bom, vamos falar bem agora dos políticos para encerrar. Os presidentes da Câmara e do Senado criaram, enfim, né, nesta quarta-feira, vai sair na quinta no Diário Oficial, uma comissão mista para estudar os dois projetos de reforma tributária e misturar com as ideias do governo, né? 25 deputados, 25 senadores, 50 pessoas. O relator vai ser o próprio relator da Câmara e o presidente vai ser o que era o relator do projeto do Senado. Vamos ver o que dá, e é bom lembrar, né, que eles têm que decidir a favor de quem produz, de quem cria riqueza, de quem cria emprego, de quem quer subir na vida, né? Isso também é justiça social, né? Eu estou dizendo isso porque nessa quinta-feira é o Dia Mundial da Justiça Social. Tem que agir pensando no Brasil, e não no bolso ou nos interesses do seu grupo, ou não na próxima eleição, como financiar as campanhas. De Brasília, Alexandre Garcia.